Está começando mais um Carroça de Duque Podcast. Fala galera, aqui é Luiz Henrique e eu quero evitar a fadiga. Alô galera, aqui é Rômulo Vicente e só não te dou outra porque tô gravando um podcast. Fala galera, aqui é Ana Solira e eu sou professor, gosto de café e já mandei flores pra muita gente. Fala galera, aqui é Thiago Alves e Pepe, já tirei a vela. Então, pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Carroça de Duque Podcast e no episódio de hoje vamos falar de um tema que todo mundo adora, um tema que remete à nossa infância, uma infância aí marcada por assistir os clássicos episódios do Chaves e Chapolin. Meu amigo, esse seriado ele foi feito sob medida pro público brasileiro. Eu nunca vi um negócio desse. É um fenômeno até hoje. Cara, ia saber, nosso querido tio Silvio. Tá bom. Ele não chegou na Televisa, viu o programa e fez: gostei muito disso, vou comprar. Não, ele comprou um lote de programas da Televisa e Chaves veio no bolo. A Televisa mandou isso aqui, agora por consignado, né, tem que levar isso aqui também. Aí vamos ver isso aí. Aí todo mundo viu e disseram: não, ninguém vai gostar disso não. É um negócio mal feito, é um pessoal velho fazendo papel de criança, isso não vai colar, eu vou exibir. Bom, o resto é história, né? Desde 1984 estreou isso aqui. Eu costumo dividir as pessoas em dois tipos, assim, né? Existem as pessoas boas e as pessoas que não gostam de Chaves e Chapolin. Não tem como. Eu até me pergunto, eu só me pergunto por curiosidade, não sei assim, não é aquela pergunta, eu não sei como as pessoas gostam disso. Não é isso. Assistindo a fase áurea, né, tal, assisto canais sobre Chaves, coisas que eu nunca imaginei que tinha, mas tem gente que é muito mais fã do que eu. Eu me pergunto, gente, por que faz tanto sucesso? Por que é tão bom? Não é porque é bom. Agora, por que é tão bom? Né? Como o Hugo falou, é a medida perfeita para o público brasileiro. No México, aqui, parece que na Venezuela também fez muito sucesso. Mas nos outros países hispânicos, inclusive, falam espanhol, não fez tanto sucesso. Engraçado que eu tava assistindo um canal que é o Vila do Chaves. Exatamente, eu assisto. É um canal muito bom que fala sobre esse cenário. Ele tava argumentando lá que, por exemplo, assim, a relação que a gente tem com os Trapalhões é mais ou menos a relação que os mexicanos têm com Chaves. Ou seja... Exatamente. Ou seja, assim, a gente tem aquela visão, assim, dos Trapalhões como um programa, assim, que foi muito bom, tal, etc. Mas, assim, meio que, sabe, aquela coisa do passado. Só que aqui no Brasil a visão é diferente, né? A gente olha pra Chaves até hoje, pena que não passa mais na TV, né? Por conta dos embrólios lá entre a família do Bolanhos e a Televisa. Aí não passa mais, né? Mas, assim, aqui no Brasil era aquela coisa. Chaves, ele é maior aqui no Brasil do que é no México, pô. Isso é uma parada muito louca, né? Isso eu acho interessante. É verdade. Ficava observando isso. Recebia notícias de como Chaves, o Chavo del Ocho, fazia sucesso no Brasil. Acho que ele não compreendia. Os brasileiros são tudo maluco, gente. Eu já deixei de filmar, sei lá quanto tempo, e o pessoal continua consumindo reprise da reprise da reprise da reprise da reprise da reprise da reprise. Ai, cale-se, você me deixa louco. E não para. E outra coisa, comparando eles aos Trapalhões, né? A gente sabe que os Trapalhões hoje, do jeito que eram, em 84, 85... Não passaria, né? Não passaria. Pois é. Não passaria. E Chaves não mudou nada. Ele ficou só repetindo. Tanto que os últimos episódios, você vai procurar no YouTube, você vai achar. Você vai achar Bolanhos mais velho. Alguns personagens, obviamente, não gostam lá, porque infelizmente faleceram. Mas o clássico mesmo, se voltar a passar, as pessoas vão assistir. Pode ter certeza. No caso, assim, o seriado, né, ele estreia, né, em 1972, né, no México. Originalmente, né, exibido em 1972. Aqui no Brasil veio chegar alguns anos depois, quando já não era tão grande mais no México, né, quando já tava numa fase meio de decadência. Uhum. Ele chega aqui no Brasil e faz um sucesso estrondoso, assim, né? Tanto como eu falei nisso, né, ele veio como rebarba, como a gente fala aqui, né? E eu que fiquei impressionado, inclusive, que agora que Chaves é mais velho que eu. Olha que é difícil, né? No início da fala do episódio, eu falei lá, né? É um daqueles produtos que são feitos, parece, sob medida para o público brasileiro. Não são muitos programas, né? Eu vou citar de novo, né? Que é o que eu amo muito. Cavaleiros, por exemplo. Cavaleiros, ele fez muito sucesso no Brasil, mais do que no Japão, mas quando chega no Brasil e na França, que saía consumido, meu amigo. O que sair... Na França também é muito pop. Exatamente. E a mesma coisa que hoje em dia existe mais fãs de Cavaleiro no Brasil do que no Japão. Assim como existem mais fãs de Chaves no Brasil
do que no México. É. Eu fico imaginando, ele é lançado em 84 aqui, né? Eu tinha 2 anos quando isso aconteceu, né? E ele durou os anos 80, os anos 90, a primeira década né, de 2000, entrou na década de 10. E entrou na de 20, né? Mais de, vamos dizer assim, umas 2 ou 3 gerações, né? Pessoas que hoje constituíram família, trabalhando, e crianças que estão chegando agora no Fundamental 2 que gostam do Chaves. Então isso aqui é uma proeza, na verdade. Não é algo para se menosprezar, não. É um fato muito sério, porque ele conseguiu ser unanimidade em várias gerações, né? Atravessou épocas. Exato. Rapaz, 36 anos, assim, não ininterruptos, né? Teve uma época que ele parou um pouco, mas mudou de horário. E sempre que era claro isso, você tem assim, a gente tá perdendo audiência, não sei o que, quer concorrer com alguma coisa, você pode colocar Chaves. Chaves dava pau, pô, em programa grande da Globo, assim, pô. No período do auge mesmo, assim, né? Eu assisti Chaves de meio-dia. Eu lembro quando eu estudava, né? Assim, com uns 14 anos. Já passou em todos os horários. É verdade. Eu lembro que eu assisti muito. Eu tava passando Bozo, aí passava Chaves lá em Bozo. Cara, entregou muita idade agora, velho. Eu já entreguei essa idade há muito tempo. Cara, veja só, pra você ter ideia, né, estamos gravando dia 12 de maio. Dia 10 de maio, como todos vocês já sabem, eu fui vacinado contra a Covid. Tá vendo aí? Olha aí a vantagem sobre vocês três. Mas não foi no lote dos idosos, né? Vou salientar, né? Olha, gente, você tá curioso sobre a minha idade, você está, nossa, quem é esse idoso? Eu vou fazer 48 anos em setembro. Você é jovem ainda, amanhã velho será. Agora eu quero falar de Bozo aqui, pô. Pegar Agora, a geração assim, mais nova. Falar, Bozo, o que é Bozo, né? no Brasil, viu? Por favor, Bozo Nossa. no Brasil. Ah, tá. E A galera mal conhece Patati Patatá vai mais. ser Bozo, né? E passava Chaves, cara, de 15 para as 8, repetia. Passava Chaves de 15 para as 8 no SBT. Chaves tinha 2 horários. Antes da gente adentrar nos episódios, que é o que o nosso público de fato quer ouvir, né? Quer relembrar aqui esses episódios clássicos aí que marcaram o seriado, tanto do Chaves quanto do Chapolin. Mas assim, acho que vale falar um pouquinho aqui sobre o Bolanhos, né? Que é o grande roteirista, né? Criador desses personagens icônicos, detentor aí dos direitos deles. Era um cara que ele era tão genial, mas tão genial que ele ficou conhecido, né? Como Chespirito, né? Ou Pequeno Shakespeare, né? Pra você ter ideia como esse cara é genial. Você fazer isso aqui, um humor tão simples, uma coisa tão pueril, que qualquer uma criança de 10 anos ri e um senhor de 70 anos vai rir também. Que sentir o mesmo prazer. É muito difícil. É muito difícil. Pois é. Você fazer um humor de uma faixa tão grande etária, de uma faixa etária tão grande, você pode fazer aquele humor bobinho pra criança. Um humor pra desenho animado, ou caramba. Então, Anderson, eu fico olhando e Rômulo deve ter um pouco disso também, né? Viver um pouco dessa fase, deve estar vivendo novamente. Mas assim, a gente quando tá acompanhando assim os nossos filhos, né? O conteúdo que eles consomem, assim, né? No YouTube, os canais e tal, você vê que tem muito de um tipo de humor assim, voltado pro público infantil, que é um humor muito, mas muito, entre aspas, assim, bobo. Isso. Sabe? Que você, enquanto adulto, aquilo ali te agride, sabe? Você vai não lá consegue, assim. Ver assim. o seu filho se divertindo e você vendo seu filho feliz, você fica, no mínimo, satisfeito, alegre. Mas você não foca na atração, você foca no porque fica forçado, entendeu? Isso é que é o louco, vê. Aí tu vê lá um cara lá, que eu não vou citar nomes assim, mas tu vê um cara lá com seus 30 anos, vestido de criança, fazendo, e aí, galerinha, tal, vamos lá e tal, não sei o que. Você fica, nossa, velho, que coisa horrível, cara, tal. Não pega, não. Mas qual é o conceito essencial de Chaves, pô? São adultos vestidos de crianças, alguns deles, né? Sim, uma claro. parte do elenco vestido de criança. No caso, o Bolanhos, pô, quando interpretou Chaves, ele já tinha quase tua idade, Anderson. Eu pensei que ele fosse mais novo, cara. Eu pensei que tivesse uns 30 e poucos. Não, já tinha seus 40 altos já. Não, ele já tinha uns 40 e poucos anos. Nossa, Ele já... bem disposto, né? Quem era novinha ali era Patti, pô. A própria Maria Antonieta Sim, de las Nieves, né, Chiquinha, também, né? ela era bem nova. Isso. A Chiquinha, ela era bem nova. Eram as duas mais novas. As meninas eram mais novas, né? Mas o conceito era esse, pô, eram adultos vestidos de crianças. Mas assim, aí é onde você vê o diferencial, o texto. O texto e, claro, o trabalho de caracterização também. A construção dos personagens também, que os atores, né, deram. O talento que aquele pessoal tem é absurdo. Eu acho que também o texto é bom e o personagem... Aliás, os personagens, né, acho que a maioria deles
mas principalmente focado no Chaves, é que ele é uma criança muito, ele não é boba, ele é puro, até quando ele pensa, assim, ele é uma pessoa boa. Então, mas ele é muito puro, cara. Tanto que ele é super ludibriado por Chiquinha, que é aquela criança, né, realmente, aquilo ali é um... Mais manipuladora, né? Ela é mais esperta. Esperta e tal. Kiko já tem aquela coisa meio invejosa, né? Ele é muito invejoso, apesar de ter muito mais do que Chaves possui, mas Chaves aparece com um carrinho feito de uma caixa de sapato, aí Kiko, nossa, ele tem aquilo, eu quero ter mais. Aí pega um carro super... A cena clássica, e tal, né? Não precisa, cara. Não, mas antes tem a tossidinha, né? Aí vai mostrando. Quer dizer, mas isso, mais uma vez, né, claro, pense como criança, né, ele é forçado a pensar que ele é mais do que todo mundo, falando o Kiko agora, né? Mas no fundo até o Kiko nega isso, porque de vez em quando ele sente que precisa da amizade de Chaves, tanto que ele faz isso pra, assim, ó, brinca comigo, cara. A gente falou isso também quando fez uma menção aqui a Chaves no episódio anterior, mas assim, nenhum dos personagens da vila do Chaves, né, eles são personagens ruins, malvados, né? Porque assim, por exemplo, a Dona Florinda, ela, entre aspas, ela seria a vilã do seriado, né? Vamos colocar assim, né? Porque é aquela senhora, né, snob, perdeu as suas posses, Perdeu o marido, né? uma viúva, se vê obrigada a morar lá no cortiço, né? E aí ela trata mal as crianças, né? Inferniza lá a vida do seu Madruga, tal, etc. Mas ela tem os seus momentos, assim, de peso na consciência, assim, que ela toma atitudes bondosas. O próprio Senhor Barriga... Zenon, barriga e pesado. E pesado. Altas vezes, assim, tem episódios que ele, né, vai lá despejar lá seu Madruga e tal, mas ele volta atrás, né? Não toma essa atitude. Eu acho que com as crianças ele tem uma paciência que não é deste mundo. Infinita, velho. Como ele próprio disse, a maior paciência que ele tem é com o próprio Chaves. Cheguei na vila, é uma porrada. Às vezes até na saída. Mas ele se espelha muito no personagem, por quê? Porque, como ele já falou, quando ele era mais novo, ele também foi muito pobre. O senhor tem muita barriga, senhor coração. É outra marca do Chaves, coisas que a gente tá muito acostumado, acho que é, como o Paulo falou, é a repetição dos bordões, cara. Todo mundo tem um bordão. Aquela situação vai ficar se repetindo. Ele não tem paciência comigo. O tesouro não se escuta essa gentalha. Tinha que ser o Chaves. Tem que ser o Chaves. Esse trocadilho que o Madruga faz, né? Trocar as últimas palavras da frase e tal. E às vezes dá certo e cai muito, né? Tal e tal. E Chiquinha chora do mesmo jeito. E, cara, quando a menina chora, me dá uma agonia. Cada um tem um choro específico. Cada um tem um cheiro. Pois é. São choros muito comuns. E complementando o que o Thiago falou sobre a comparação, né, com o dia de hoje, eu tô passando, como o Thiago falou, pela jornada novamente, né, com agora a vez de Rafael. Rafael agora encarnou na Turma da Mônica, graças a Deus, é um negócio produto nacional, né, Turma da Mônica. Tá bom, né? É verdade, é verdade. Mas o que eu vejo, pessoal, o problema é o seguinte, para desenvolver todo o Chaves, etc., e o Chapolin, ele teve que passar por crivos, tornar um negócio comercial, né, apresentar uma empresa, contratar um elenco bom, entender isso? Para você conseguir trazer um conteúdo para a criança naquela época, você tinha que fazer muito sucesso, companhia de teatro, muitas vezes circo, né? Circo, muita gente vem do circo. Você tem que trabalhar muita coisa para poder emergir na televisão. Hoje é o contrário. Você fica naquele submundo ali da internet, nos programas, não há muito crivo, tá certo? É um faz, e aí né? você... porque eu fico pensando, você tem um monte de desenho infantil que eles pipocam na internet, entendeu? Por alguma coisa ou outra, mas você tem um monte de desenho que fracassa. Um monte mesmo, assim. Você vê né, para quem é pai ou tem alguma criança em casa e acompanha lá o YouTube da vida, por exemplo, você vê um monte de desenho, sem muito crivo, algumas coisas meio estranhas. Por quê? Porque ele não precisa mais passar pelaquela peneira toda que tem no início. Então, quando você vê um influencer desse, né, eu acho que o Thiago quis citar, fantasiado de criança e falando as mesmas coisas sem nenhuma construção, é porque ele consegue ali, né, naquela bolha da internet, fazer o inverso, né? Não precisa muito desse trabalho. Ele vai condicionando as crianças a aquele tipo de coisa. E é engraçado, esses programinhas mais famosos que a gente tem hoje na internet, né, dessas criaturas de Jesus, você vai ver que ele repete algumas fórmulas do Chaves, repete algumas fórmulas do Trapalhões, certo? Sim, claro. Mas sem qualidade nenhuma. Então, como as coisas não passam mais, né, assim, ficam defasadas, eles aproveitam da modernidade, né, dessa velocidade da internet, da linguagem que a internet tem, dos vídeos, das músicas, e aí termina, esse cara nem era do público infantil, mas conseguiu se inserir dentro da bolha, né, por alguma banheira de Nutella, né, Ops. Sem relação. Ou algum jogo desse, né, que eu jogo e faz uma live de jogo, né, eu conheço um que começou com live de jogo, Miguel era apaixonado por ele, com essa live desse jogo, né, Fortnite, não sei o quê, e aí ele começou a conduzir para uma espécie de programa infantil,
né? Na casa dele, com as gravações, etc. Eu vi que ele Fez a transição. pescou o público em alguma bolha e depois foi direcionando aquela turma. Então é um processo totalmente inverso. Aí quando a gente pega e vê um produto desse, a gente vê que não tem uma qualidade, que não foi testado. Ele vai na experiência da base, né? Tenta acerto e erro e vai equalizando. Então realmente fica complicado. É difícil você ter hoje, né? Até a TV Cultura tá fraca, né? A Globo deixou. Pois é. A TV toda. O Globo não tem mais programação infantil, né? Foi, acabou faz tempo, né? Botou tudo na TV a cabo. Acabou-se. Aí fica difícil, realmente. Quando a gente assistiu Chaves, né, quando a gente era criança, então a gente tinha uma perspectiva daquele seriado, né, a gente via só aquela camada superficial do episódio, que era a galhofa em si, né, a questão, quando eu digo a galhofa, assim, é tipo assim, porque é aquele humor físico, né, é aquela coisa, né, do bordão, tal, etc, mas assim, depois que a gente passou a assistir Chaves enquanto adultos, né, que a gente já tem uma capacidade de interpretar as entrelinhas, então você vê, assim, ainda mais essa riqueza, assim, que o seriado tinha, né, com algumas piadas que a gente não entendia na época e que depois elas passam a fazer sentido, né, a própria questão, assim, da configuração, né, do psicológico de cada personagem, a construção de cada um, a motivação, tal, etc, a gente passa a enxergar isso com um outro olhar, assim, né. Pois é. Como o Thiago falou, acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai pegando certas nuances das piadas, ou passa, assim, por exemplo, tem uma piada, aquela que Chiquinha finge estar doente e catapora, né? Aí Chaves foi lá, cadê a Chiquinha? Aí ele, pode sair não, tá com febre, tá com mais de 40 na cama. E cabem todos. Que é isso? Que isso? Ele olha assim e faz, o cara passa a piada, não vai reclamar não, porque se você der trela, a piada fica mais pesada, não é pesada, mas na hora eu fiz, não, peguei, né, quando eu assisti, quando eu tinha 9, 10 anos, eu peguei. Falando de outro grande personagem de Bolanhos, que é o Chapolin Colorado, né, que ele faz, as piadas dele são um pouco mais, porque são todos adultos agora, né, aí ele faz umas piadas um pouco mais, não é pro público adulto, mas menos infantil, digamos assim, mas continua sendo aquela mesma bobagem, não é bobagem, assim, não desmerecendo, por favor, mais uma vez, eu sou muito fã, mas aquela coisa muito leve e muito gostosa de ser assistido. A produção daquele programa é uma tosquice, mais ou menos no bom sentido, que qualquer pessoa com o mínimo de... Meio Hermes e Renato, assim, exato, né? Bicho. Exato, cara, era umas maquiagens tosquíssimas, um chroma key horroroso. E a pessoa, não, mas era anos 80. Não, gente, não. Até nos anos 80 era fraco. Não, mas assim, pra um programa de televisão latino-americano, muitos dos efeitos que eram usados ali no programa, eles eram, digamos, revolucionários. Muitas soluções que foram feitas. Eu diria criativo, Thiago. Revolucionário, achei meio... Criativo, vai, criativo. Sim, eu concordo. Mas aí é que tá, pô. A tosquice, ela fazia parte do charme também. Exato. Entende? É como assistir. Tipo assim, o cara pega lá, dá uma cadeirada lá no outro lá e você vê que claramente a cadeira é de isopor, tá ligado? Cara. Aí você faz, nossa, claro que ele sabe que ninguém vai ter uma cadeira no outro. E não precisa parecer que é real. Porque a gente sabe que desde que um ator apareça, como você falou, um homem de quase 40 e poucos anos, visto de criança, a gente fala, eu não posso levar isso não a sério. Isso aqui é engraçado, porque assim, em momento nenhum a gente questiona isso, né? Não, e o cara é um adulto vestido de criança. A gente aceita, tipo, isso. No primeiro instante, pô. A gente aceita isso e faz, já aceitei. Me, entre aspas, iludam do jeito que vocês quiserem, cara. Depois disso eu tô aceitando qualquer coisa. Aí vai cadeira de isopor, Homem da Neve cinza. Eu não quero nem assistir com aquele chroma key de transposição que igual a da Monga, né, que o cara vira igual, é a mesma coisa. Tem o clássico também, né, que é pra aparecer o personagem duplicado, né, tipo o Nhonho e seu barriga aí grava e coloca sobreposição. Aí fica meio com uma aura assim, né, meio... Nossa, caramba. Porque colocar Nhonho e seu barriga, mas Nhonho e seu barriga eram o mesmo ator? Aí tu não sabia não? Pois é. Não, pensei que fossem dois atores, não é possível. Cara. Claro, a gente sabe que é o mesmo ator interpretando, mas assim, você não consegue, quando ele tá interpretando lá um Nhonho, é como se fosse outra pessoa de fato, tá ligado? Você não fica assim, não, é o cara, tal, não sei o que, papapá, a própria Dona Neves e a Chiquinha. Claro, intencionalmente é feito pra ser o estereótipo parecido, mas assim, é outro personagem, tá ligado? Isso. Talvez o que menos assim, desse essa relação seria Pops com a Dona Florinda. Eu acho que é o que menos a gente tem esse
esse distanciamento, assim, né? Mas em geral, cara, é como se fosse realmente duas pessoas diferentes, tá Mas ligado? isso vai mais uma vez a grandes créditos a excelentes atores que estavam ali. Sim, sim, sim. É claro, eu não estava acostumado a assistir Chaves no idioma original. É uma das coisas que eu jamais vou assistir no idioma original. Eu quero assistir realmente com a dublagem. Não dá. Não Tem dá, que, né? tem que ser dublado, Ser dublado. porque a dublagem lá da Maga, né? Que é a Sim. dublagem clássica, não tem como você assistir sem ser E dublado. esses Né? dubladores também fizeram isso, porque eu não sei se é o mesmo, deve ser. Isso, nem Ah, sei. pô, tem alguém sendo abduzido aí, velho. Tá todo mundo aqui. Foi Rômulo? Psicologia já foi. Pronto. É, Já tem 3 agora aqui. Chegou a Alguém foi mensagem abduzido. e agora. Eu É tô o meu aqui, amigo. hein? O meu amigo da CG que passa aqui no viaduto. Já chegou o disco voador! Ninguém tem paciência comigo. Não contavam com minha astúcia. Vamos traçar, assim, o perfil básico de cada um dos personagens. Pelo menos do elenco principal, assim, né? Então, de maneira resumida, né? Então, Chaves é o garoto órfão, né? Que vive lá na vila, que é o grande, digamos assim, Aham. é o grande motor da história, né? Todo episódio sempre gira em torno dele ali. Protagonista. É o protagonista, né? Tem também aí, né? Aí já trazendo pro outro personagem aqui, clássico, icônico também, o Seu Madruga, né? Que é aquele cara, como é que eu posso dizer? É o cara que se vira, né? Com as oportunidades. Ele faz os corre. É o brasileiro. É o retrato do brasileiro, né? Também Tipo, tem isso, né? O brasileiro se vê muito no Seu Madruga. é verdade. Ele Pois faz é. os corre, né? Sempre que possível. Não sei porque diz que ele é vagabundo, porque você vê. Que é o cara que mais trabalha, O que mais pô. trabalha Ele. ali é ele. É o cara que mais trabalha ali. Sem emprego E fixo. trabalha de tudo, né? Exato. É verdade. É quase Luiz, pô. Podia ter dado e-mail, É né? quase Falar Luiz. isso. É quase Luiz. Tá lá, mesma O cara é coisa. carpinteiro, é sapateiro, Vendedor de churros, vendedor de qualquer coisa, fotógrafo, vendedor de balões. empresário de jogador de ioiô. É verdade. Nossa, É. Então, Seu Madruga é o cara ali que se vira, né? Exato. O cara malandro, né? quando Aquele cara, necessário, tipo, necessário. que gosta ali não gosta muito, assim, de ter responsabilidades, assim, mas, né, é o cara que tem um senso de justiça, é o cara que tem um coração muito grande também, né? Tem a sua filha Chiquinha, que a gente já falou aqui, que é aquela típica criança esperta, né? Aquela criança, até, eu diria, né? até assim, La Chilebrena. quase, eu diria quase que já beirando um pouco, assim, de maldosa, assim, entende? Não no sentido de que ela seja uma, mas assim, maliciosa, obrigado, essa é a Eu acho que palavra. ela herdou um pouco da malandragem do pai, né? Só que tá passando um pouquinho do limite do pai, né? Já chega a ser, Sim. como o Romulo falou aí, maliciosa, né? Tanto é que ela é a única personagem, se você reparar, que consegue peitar a Dona Florinda, pô. Exato, ela não tem medo, ela vai lá e grita. Ela não tem Porque medo, ela a vai mãe lá faz e... assim, eu não vou bater numa criança, mas teu pai vai sofrer, né? tem aquelas partes clássicas assim, daquela... Ai, não, você só se aproveita dele porque ele Ele é um, magro, sei lá, um magrelo. Magnífico, é um fiapo de homem. Aí ele, Chiquinha. Também. Kiko, né, que é aquela criança mimada e irritante, com pouca inteligência também. Mas em compensação, de vez em quando, uma pessoa boa também. É, assim como todos, né, Como todos, né? É na verdade. vila, né? Aí tem a mãe dele, né, que é a Dona Florinda, que é a vilã da série, vamos dizer assim, né? Aquela... A gente já Pessoa menos traçou aqui o perfil agradável, dela. digamos assim, do seriado. Aí tem a bruxa... a Dona Clotilde. Senhorita Clotilde. O que é isso? Senhorita Clotilde, né? Já que ela nunca chegou a casar. Exatamente. Tem um certo amigo nosso que, por sinal, estaria muito ali afim dela, Sim, né? é verdade. Alguém que... Pois é. Pois é. Alguém, né? Alguém. Não vamos dizer quem, né? Não pode, não pode. Um amigo nosso tem, assim, tendência a gostar de mulheres um pouco mais velhas. O famoso Maturi. Mais experientes. Tiago, tu coloca lá no Instagram a pergunta. Sim, quem? É verdade. Quem? Quem? Vê se a galera acerta. Todo mundo na vizinhança onde mora tem uma Dona Clotilde, né, velho? Aquela senhora lá Que ninguém conhece. Solteirona, né? Solteirona, tal, e Que não- criança, né, já sabe. Aí vai cair um matando em cima, puxa né, um velho? pavio e aí já sabe, né? E aí, do elenco, assim, né, do elenco um pouco mais principal, mas um pouco mais suporte ali, né, a gente tem ali o professor Girafales, né, Isso.
que é o... Que é casado, viu? Que é casado. É casado? As investigações da internet mostraram que ele usava aliança. Eita, pela. Nossa, olha só, Dona Florinda Pega era... aí. Usar um termo da minha mãe. Dona Florinda era Amásia. Amásia. Nossa, rapaz. Por isso que nunca casou, nunca consumou. Ficava enrolando, né? Ficava só enrolando ali. verdade. E pra finalizar, né, a gente tem aí o dono da vila, né, que era o senhor Barriga, né, que como a gente já falou aqui, apesar daquela questão de ir lá para cobrar o aluguel, né, ele também tinha um grande coração, né, Verdade. sempre perdoava lá no final das contas, né, ele sempre perdoava a dívida lá do seu Madruga. E aí isso gerou sempre aquela brincadeira, né, seu Madruga, ele deve 14 meses de aluguel, o clássico, né, só que aí a pergunta é, ele deve 14, aí tem alguns episódios que ele paga, mas assim, ele paga os 14 e volta a ficar devendo 14 meses depois, ou ele sempre paga um, aí depois deve mais um e fica virando essa bola de neve aí. Rapaz, Thiago. Eu acho que ele paga um só, né? Porque os 14 é complicado ele pagar tudinho, né? Eu concordo com o Luiz. Acho que ele pagou algum, aí quando pagou, pô, já paguei esse aqui, vou jogar mais pra frente. Aí vai juntando. Empurra mais um, né? Aí vira 14 de novo. Né? Tava 13, aí virou 14. Lembra aquele famoso que ele guardou o dinheiro no armário, no guarda-roupa e tal, e conseguiu pagar, cara, aquilo que, nossa, ele tá pagando, caramba, ele tá pagando. E não sei se vocês percebem isso também, uma coisa que eu percebi um tempo desse. Os licenciamentos, pô, relacionados a chaves. É quase tudo pirata, pô. Eu lembro que teve uma época que... Época não, né? O auge, assim, de Seu Madruga virando meme na internet, né? Sim, as camisas, Você não tinha camisa, pô. As camisas era tudo alguém fazendo. Era Você encontra fácil, vai na cara. gráfica e faz. Entender isso, eu fiquei pensando, impressionante, porque depois de tantos anos, né? Mesmo percebendo o frenesi que é Chaves, né? Eu já vi alguns produtos, assim, né? Acho que tinha lancheira. Não, tem de tudo, velho. Tem tudo. Pra você imaginar. A partir do principalmente quando lançou o desenho animado. Mas não demorou muito pra virar uma coisa muito comercial assim, como eu falo, como os outros produtos. Mas virou, sabe quando, assim, Romulo? Meio que uma coisa meio, assim, meio pop com a internet, pô. Quando a internet ela se tornou, né, mais acessível a todos, mundo, aí começou a acontecer esse fenômeno, assim, de, por exemplo, Seu Madruga, ele meio que virou um personagem icônico, assim, né, um meme. Da cultura brasileira, pô. Né? Então, com a internet, isso acabou tomando aí uma escala, né, inimaginável. Pra mim, assim. a melhor imagem de Seu Madruga é aquela capa do Ramones. Pô, tem os 4 Ramones. Mas do Ramones, é massa. Perfeito. É o Madruga é um Ramone. Perfeito. É. E combina até, porque o nome dele, né, Dom Ramon. Dom Ramon. Ninguém tem paciência comigo. Não contavam com minha astúcia. Só não te dou outro. Mas vamos lá, vamos começar a falar aqui de alguns episódios clássicos. Acho muito difícil, assim, você dizer, qual é o episódio preferido, assim, né? Eu acho muito difícil, cara. Eu tenho o meu, cara. Eu tenho o meu porque, eu vou dizer aqui, veja, a minha mãe é uma mulher muito sisuda. Ela ri com muita dificuldade. Ela, às vezes, passa alguma coisa, eu tô morrendo de rir. Ela olha pra mim, eu não sei o que tá achando graça nisso. Ela é bem direta também, como toda senhora do interior, né? Com 70 e poucos anos. É muito besta pra rir dessas coisas, ela não ri. Então, uma das coisas que me lembra quando eu era mais adolescente foi a gente assistindo Chaves, foi dos espíritos zombeteiros. Os espíritos zombeteiros, verdade. Que fazem uma sessão espírita na casa de Seu Madruga. O coitado do Kiko tá preso no quarto e Chaves embaixo da cama, embaixo da mesa. Aí se alguém, não sei o que, der uma batida, aí Kiko já doido assim, bate a cabeça na porta, meu amigo. A gente começou a rir. Foi uma risadagem, cara. Eu nunca vi minha mãe rir tanto na minha vida. Nunca. Ela passou mal e tanto ir nessa. Então, pra mim, isso me traz uma alegria muito grande lembrar disso. Quer dizer, essa foi uma dos episódios que eu mais adorei, foi essa. Eu nunca mais... Tem um, pô, não sei se é esse ou se é outro, que eles estão assistindo um filme de terror. Aí... Esse aí é outro. Esse é o meu favorito, cara. O do filme de terror, né, que aí tem uma parte lá que eu acho excepcional, porque acho que é Chiquinha que tá com a máscara, aí Kiko fala assim pra ela, né, tira essa máscara e tal, aí beleza, né. Não, foi Chaves, pô, foi Chaves. Não, foi Chaves, Foi Chaves, né, foi ela Chaves, chega com a máscara toda, parece ela tira, já te disse pra tirar essa máscara. Mas eu já tirei. Sério, nem parece. Mas não parece. Não parece. Agora, assim, cara, eu particularmente, assim, eu morro de rir, assim, por quando tem as interações entre o Carlos Villagrán e o Ramon Valdez, né? Sim. Quando os dois estão em cena, cara. São os melhores. Um exemplo clássico, assim, aquele episódio que Seu Madruga, ele tá trabalhando como carpinteiro, e aí Certo. Kiko tá lá brincando no pátio, Com a né? bola. Aí Seu Madruga vai dar uma martelada. Esse humor físico é perfeito. Cara... E o feeling
Perfeito. cara. Ele vai dar uma martelada aqui com o pá, Aí, com a joga a bola. bola. E toda vez que ele vai bater, ele para e fica. Não dá pra fazer no gesto, gente. Mas, por favor, eu quero essa cena. Mas todo mundo conhece, pô, esse episódio. Já conhece, né? Mas se você for muito jovem, cara, procure ver essa cena. Ah, Kiko e Seu Madruga, macenaria no YouTube, deve aparecer. Ou os textos mais, aquele pra ser homem você tem que ser forte, feio e formal. Informal. É Quer verdade. dizer que ou só falta ser forte e formal, que o senhor não é Porque feio já você é. feio, você já é, né? Então já tá lá. Exatamente. Quer ver outro clássico também? Porque assim, eu acho que de muita gente, não só. Mas assim, o meu personagem preferido, claro, né? Seu Madruga, não tem como ser Eu gostei, diferente. sempre gostei muito do Kiko, como eu já falei, né? Eu parecia com ele. O episódio do que estão planejando a morte de Seu Madruga, que na verdade era a festa de aniversário. Se sente mal. Se sente mal, é verdade. É verdade. Eu tô doendo. Eu tô doendo. Se sente mal? O senhor se sente mal? Se sente mal? Se sente mal? Olha, Chaves, você tem sorte. Eu não vou te fazer nada porque você foi o único que me animou. E por quê? Porque você não fez a pergunta que todos me fizeram. Se sente mal? Quem perguntou isso? Todos! Um amigo meu, a Chiquinha, o Kiko, a Dona Florinda, a Bruxa do 71, todos! Que burros, não é? Claro, Chaves, claro! Como... Pra que perguntar uma coisa que se nota a quilômetros? Aí quando ele vai olhar no espelho, pô, aparece a caveirinha. Parece uma caveira mal feita, mais maravilhosa, cara. Muito bom, muito. O melhor desse episódio é que, em um diálogo que ele tem com Chaves, aí ele diz assim: todo mundo está me perguntando se eu me sinto mal, mas olha, eu acordei hoje me sentindo tão bem. Aí Chaves disse assim: isso foram as últimas palavras do vizinho do número tal aqui que falou antes de morrer. Aí ele murcha na hora, né? Ele... Na hora. Dos meus episódios, o meu favorito é o mais clássico, pô. É o dos churros. Pô. Os churros, né? Chaves vendendo churro pra ele mesmo. Caramba, velho, esse aí... Que viagem, velho. Esse episódio, ele vai do humor que você chora de rir até aquele final que você dá o nozinho na garganta, velho. Aí quando o Seu Madruga chega lá e fui eu. Aí fui eu. Pode bater. Aí você vê que hombridade tem este homem, né? Ele viu que ele chegou pra Chaves, você comeu tudo! E já tá pra descascar da porrada e faz que você tava com fome, né? Veja, ele sabia que isso ia dar errado, né? Verdade, né? Ele sabia, mas mesmo assim... Mas quando a natureza chama, nem o ET aguenta. Ele não, é verdade, já foi dito aqui na ufologia. Ele não comeu um ou dois. Ele arranjou a desculpa mais errada que se tenha, né? Que é vender pra si mesmo e comeu todos os churros. Ele tava com muita... Mas ele simplesmente não comeu, Anderson. Teve toda a questão, né? Ele vendeu, né? Seu Madruga, me vende os churros? Claro, Chavinho, claro. Aí ficou nessa e tal. Aí, daqui a pouco tava seu churros, me veio Madruga. Lá tava. Começa a confundir as coisas. Cara, a cara de Bolange, quando seu Madruga aparece, ele todo errado, assim, criança que fez merda, né? Ele, Chaves, você vendeu todos os churros. Parabéns, cadê o dinheiro? Ele todo errado, todo triste. E ele vai lá e diz, caramba, eu não posso dizer que foi Chaves. Como é que ela ficou essa criança? Afinal, eu vou assumir, eu já tô acostumado a levar porrada, que seja. E aí, né, como uma ação boa sempre gera como uma ação ruim sempre gera outra pior, né? Talvez uma ação boa gere outra melhor. E é o que acontece, né? O dinheiro? Sim! Vai me dizer que chegou alguém, comeu todos os churros e foi embora sem pagar. Os mesmos que a senhora não acredite. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Pode mandar brasa, sócia. Não vai me bater. Não, Seu Madruga. Ao contrário, eu vou cumprimentá-lo. Perdão, como disse? Lá dentro, o Chaves me confessou tudo. Bom, mas é que eu... E o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo. Bom, é que eu... Sabe, Seu Madruga, dá gosto tê-lo como vizinho. Um homem. Mas você falou aí de episódio de Dom na Garganta, eu acho que dá mais Dom na Garganta é aquela do ladrão. Velho. Ladrãozinho. 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 Ladrão. Chama dele de ladrão. E aquele episódio é barra pesada mesmo, velho. É mesmo, né? Aquele ali É bad vibe, velho. Ladrão. Ladrão! 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 Ladrãozinho. Seu ladrão. Ladrão! Ladrão! Senhor Furtado. Olha o nome do cara, já é Furtado.
Esse nome, não sei se era em espanhol, velho. Também. Mas era também? Também. Pronto, fica muito bem, né? E depois ele... Gente, isso é o Chaves, velho. O Chaves não rouba nem nada. Né? Até quando é morto de fome, ele não rouba. Aquele episódio é punk mesmo, velho. Pesado, né? Assim, pra mostrar também, coisa que acontecia muito nos anos 80, né? Aquele misto de alegria e tristeza, meio aquele sabor meio agridoce ali e tal. Também tem é o de Acapulco, né? Acapulco é um clássico também, né, velho? Esse aí é um... Mas fica aquele gostinho assim. Mas fica, né? Dá aquela sensação, né? Sensação. É um episódio muito bonito. Aquele episódio eu considero ele o fim. Também ótimo. Pra mim acho que até o fim do seriado. Pra quem assistiu o Hakusho, ele lembra muito o fim de Hakusho, que é na praia. Exato, que é na praia e tal. Todo mundo junto. Bem lembrado, bem lembrado. Aquela comemoração. Quando eu assisti o fim de Hakusho, que eu fiquei muito triste, eu gostava muito de Hakusho. Eu também. Assim, e me veio à memória esse capítulo de Acapulco do Chaves, que eu considero, pra mim ele é o fim, é como se fosse um encerramento pra série, assim, todo mundo na praia, né, de férias, as musiquinhas são cantadas, Boa noite, vizinhança. Pois é. Esse episódio, ele fica parecendo que é a despedida dele, mas assim, teve outros episódios depois. É porque assim, teve episódio de Natal, né, aí passaram uns episódios fora de ordem, mas assim, não é a despedida, não. Muita gente confunde, mas não é não. Outra coisa que encarna pra quem assistiu são as músicas de Chaves. Nossa, velho. É uma música bonita. Você é jovem ainda. Jovem ainda. Amanhã velho será. Eita. E são as músicas, mais uma vez, tão pueris. Que bonita sua roupa. Pois é. Que no original é Que bonita vem se dar, né? Que é a vila. Aí na dublagem eles falaram, em vez da vila, eles falam da roupa do Chaves. Né? É só pra cair bem ali na dublagem. Pra encaixar melhor. Não merece nada. Pô. A musiquinha piorzinha, assim, velho, é aquela do Peludinho. Não sei se vocês lembram dessa. Que é do cachorro lá, o cachorro de Chiquinha. Que era um cachorro de pelúcia, feio pra caramba. Esse episódio em si, muitos fãs consideram como o pior episódio do seriado. Eu realmente não lembro. É o que Chaves fica imitando o cachorro. Ah, sim. Aí esse episódio ele é meio chatinho, assim. Né? É porque não tem como você falar, um episódio ruim. É menos bom. Isso aí não existe, né? Não é tão bom quanto os outros. Aí esse talvez seja mais... Que a galera dá uma torcidinha, assim, de nariz. Mas em geral, velho, eu acho que se a gente citar qualquer episódio aqui, velho, a gente vai dizer, eita, esse aqui é clássico e tal. Aí a gente vai falando, ele lembra, não tem como. Sozinho. O cara vai lembrando da resenha. Por exemplo, né? Tienda del Chavo, o refresco de, sei lá, de tamarindo que tem gosto de groselha. E parece de limão. Isso me lembrou uma história, velho. Uma história lá dos pilotos. Os pilotos. Para de rir, explica, pô, você não vai entender nada. Aí, pô, peraí, veja, naquele famoso colégio laranja e verde, a gente, você não dá muito na área de educação? Piloto é aquele lápis, piloto é o pincel, né? É o pincel que a gente usa no quadro. Atômico que a gente escreve nos quadros brancos. Exato. Quando esses lápis vão acabando, a gente manda pra coordenação e o coordenador coloca tinta. Alguns são recarregáveis, outros não. Os do colégio eram todos recarregáveis. Só que a gente pegava lá um piloto azul, aí mandava, ó, coloca a tinta aí, fulano ou fulana. Tá acabando. Aí colocava-se. Depois de um certo tempo, chegava. A embalagem. O piloto era azul, né? Azul. Era azul. Aí a gente pegava e fez, nossa, é azul. Quando a gente puxava a tampa, a ponta tava uma cor meio diferente. Quando a gente escrevia, saía vermelho, uma cor meio. Não, e no meio ele mudava. Ele começava vermelho e terminava preto, tá ligado? Quer dizer, o piloto, a embalagem era azul, começava vermelho e acabava preto. Quer dizer, parece que é azul, escreve vermelho, mas na verdade ele é preto. Tamarindo, que tem gosto de limão, mas parece groselha, sei lá. Mas parece groselha. Pronto, é igualzinho. Quando aconteceu, o Tiago que falou, parece o refresco do Chaves, velho. Meu irmão, quando eu vi, eu comecei a rir, porque automaticamente eu entendi a piada de promo. Meu amigo, é igual. Perfeito. Chaves de Ocho. El Chaves de Ocho. Inclusive, pô, em Portugal, sabe como é o nome do seriado? Não. Jesus. O Garoto do 8. Não, o Xavier. Nossa, cara, o Xavier. Aí faz, ô Xavier, ela vem pro Professor X, assim, numa cadeirinha de roda. Ela vem lá, né? Careca. Com o gorrinho do Chaves, tá ligado? Inclusive parece que Chaves é um apelido, né? Que ele tem no original, né? O nome dele, ninguém sabe. Tem alguns episódios que quando ele vai revelar e aparece Kiko lá. Chaves! Isso, exatamente. Chavo, em espanhol, né? Quer dizer moleque. Garoto, né? Moleque, garoto, guri.
É o pirraia da gente, né? É o Pirraia, né? É o pirraia. Ainda bem que o Brasil aqui adaptou bem Chavo para Chaves, que chamava o rapaz de Chavo, ninguém entendeu nada. É, porque Chaves encaixou é um- legal, né? Tipo, Isso. primeiro porque é um nome que é fácil pra gente aqui do Brasil, né? É um nome relativamente comum, né? É Agora, simples e assim, tal. eu nunca conheci um amigo que a gente chamava de Chaves, né? De primeiro Porque nome Chaves não, é né? Mas sobrenome. sobrenome, né? Sobrenome, sim. Charlie ainda vai, mas Chaves... Ah, mas se tu for falar de sobrenome, pô, tipo Rômulo. Rômulo não tem sobrenome, né, velho? São 3 nomes próprios, né? Só tem um nome. O cara consegue ter verdade, 3 é nomes Rômulo próprios, pô. Vicente. Isso era bom na juventude, né? Que eu conseguia me disfarçar em vários locais com os 3 nomes, né? E não tava mentindo. Cada lugar se apresentava com um nome, né? E não tava mentindo pra ninguém. Peraí, Rômulo Vicente de quê? Não, Rômulo André Vicente. Ah, Rômulo André Vicente. Ó, cara, tu conhece Rômulo? Aí, conheço, pô. Tu conhece André? O cara, que André, pô? Não, pô, Vicente. Vicente. Quem? Ah, não conhece, não. É quase o refresco do Chaves. Qual é a bronca? Aqui na torre tinha um Rômulo, tinha um André e tinha um Vicente, pô. Tô brincando, não. Tinha os 3 na minha infância. Cada um Caramba. numa rua, assim. Os caras mandaram Ai, a ó. fusão do Dragon Ball, tá ligado? Cara, eu vou mandar uma referência, mas só pra quem é muito, mas muito fã de quadrinhos mesmo, ninguém vai entender nada, mas eu não vou deixar de mandar. Rômulo é praticamente o Cavaleiro da Lua. Essa daí, realmente... Não, essa é muito tudo além, não precisam pegar não. Mas voltando a Chaves. Mas tinha partes interessantes. Quando eles começaram a usar o outro lado da vila, né? Aquela parte... É, com o segundo pontezinho. pátio, né? Cresceu, né, velho? E o bar de Dona Florinda, né? O bar de Dona Florinda também era engraçado. O botequim. O restaurante da Florinda já foi aquela parte que eu não gostava muito. É, então, é porque ali já é na fase que já não tinha mais o Carlos de Villagrán e nem o Ramon Valdez, né? Quer ver também um episódio, assim, lendário, assim, do Chaves, velho? O episódio da aula de desenho lá. Aliás, não da aula de desenho, mas Nossa, o episódio que eles fazem os desenhos, aí o professor vai lá pra saber de vai quem lá pra era saber qual é. Cara, isso é de uma criatividade alucinante. Aquele que você tem, só lembrei de tudo, Thiago. o xadrez. 4 quadrados, 2 é isso. Xadrez pra principiante. Não, xadrez pra você, Kiko. Cara, é um desenho melhor do que o outro, pô. Tem o clássico que é assim, né? Não, o que é isso aqui? Aí o professor, esse aqui eu já sei o que é, pô. É um homem segurando um martelo. Aí ele, Martelo, né? isso é uma máquina de escrever que só tem uma tecla. Aí depois tem é o Somochique. O que é? É a carta escrita por essa máquina. Pois é. Muito bom. Na moral, não existe não, velho. E o outro que tem 2 coisas assim e uma bolinha no meio. Sanduíche de ouro. Minha nossa, velho. Não dá não, velho. Naquela fase que começou a aparecer também a escolinha, também ali, velho. Pra gente ali tem episódios lendários, velho. Tem episódios o melhor lendários. é ter o Madruga professor. Prerigo. Ele desenha uma caveirinha, sabe o que é isso? É o seu retrato. Mesmo, eu acho que todo mundo, assim, pô, tipo, que é professor, já sonhou em ter uma aula daquela, velho. Assim, velho. conseguir fazer uma aula daquela, com Não, e aquela outra performance. coisa, quem de nós nunca se inspirou esse Madruga pra dar uma aula daquele jeito? Ah, claro, claro. Dentro dos limites, a gente faz, tenta fazer aquilo. Em né? geral, a gente tá mais pra Aprendeu a- professor Girafales, né? Que é aquele cara que fica frustrado, né? Com a... Digamos daquele, assim, né? Com o comportamento da sua turma, né? O rendimento da sua turma. Eu gosto muito daquela parte em que Kiko fica arretado várias vezes já, né? Aí o seu cara, grita com um, grita com o outro, aí toma o seu conselho faz Kiko, ele, o que é? O que é? Eu quero nada. Na hora ele murcha, pô. Ele... Tem o clássico também, né? Quando o Kiko ele tenta acertar a resposta, mas ele só vai piorando, né? Sei lá, quem eram os adversários, os inimigos dos bandeirantes, né? Aí ele, o Corinthians, aí ele, o Palmeiras. Ituano. O 15 de Piracicaba. Aí, não deu. É trocentas vezes a mesma coisa. E você sabe que você vai rir. Godinhos fazendo prova, velho. Uma moeda. Aí joga pra cima, tal, joga pra cima. E quando acabou a prova, aí Godinhos conferindo as respostas. Parou. Eu já acabei. Ou então o clássico assim, Godines, diga aí 2 pronomes. Ele, quem? Eu? Perfeito. Acertou 10. Acertou 10. Ei, mas não pode esquecer da bola quadrada também, não, pelo amor de Deus. A bola quadrada. Bola E, quadrada, meu irmão, quem não esperou, velho, que um dia ela ia aparecer? Essa véio? bola quadrada ia chegar. Eu achei que ia aparecer, velho. Jogando na real já teve aqui. a treta morta nessa bola quadrada, né? Teve um episódio que eles quase ganharam, né? Mas só que aí foi um episódio da reconciliação, né? Do professor Girafales. O que não lembra, o professor Girafales tentando se
ensinar Kiko a tocar violão. Kiko, o seu Madruga vai me ensinar a violar o tocão. Violão, tocão. Aí eu já tive alunos muito bons, alunos médios, alunos horríveis, alunos péssimos, e tive o Kiko. Não, meu irmão. Mas tem mais um pouco de paciência. Cara, aquilo ali, pô, também, dá muita raiva, pô, porque ele faz aqui, não, bota sua você mão bota aqui, a mão né? aqui, aí tira a mão, ele bota a mão Aí aqui. essa não, outra você não, bota não. aqui, ele tira, velho. Nossa, velho, você fica... Nossa, miserável. Caramba, Aí, velho. mais seguro aqui, todo troncho assim com o violão. A gente não pode esquecer do episódio icônico, né? Que eles têm que levar lá o... Eu não lembro o que era, mas tinham que levar alguma coisa na casa da bruxa do 71. Misericórdia. Esse Era o episódio... jornal, não? Era o jornal, Era o jornal, né? Então, nesse episódio é onde Jornal. aparece uma cena clássica, né? Que é o famoso "É você, Satanás". É você, Satanás. Você, Satanás. Quem está aí? Miau! E quem está aí? Outro gato! Outro gato. Outro gato é sensacional, cara. É muito bom. Ninguém tem paciência comigo. Não contavam com minha astúcia. Eu não te dou outro. Vamos falar também um pouquinho do herói latino-americano. Lanterna Verde. O que foi que você disse? Ah, não se faz de besta. O quê? O grande Chapolin Colorado. Eu! Não contavam Beleza, com beleza. minha astúcia. Isso aqui é um gafanhoto, é um chapolim em espanhol. É um Chapulin, né? Que é gafanhoto. É um gafanhoto vermelho que tem. Exato. Mais rápido do que uma tartaruga, mais burro do que um asno. É, e aqui ele teve outro. Não teve outro nome, né? Chapolin Colorado. Vermelhinho, polegar. O polegar vermelho. É. Não sei porquê, só que o Chapolin ficou, né? E pra mim a cena clássica é quando ele toma as pílulas da Nicolina. Na Nicolina, é verdade. Aí tá subindo no muro, né? Bem devagarzinho, porque tá muito pequenininho. Aí fica seu Madruga, né? E a personagem seria da Florinda Mesa, né? Torcendo pra ele. Vermelhinho! Chapolin! Vermelhinho, ele. Quietos! Aí, poxa, todo morgado. Assim, Chapolin, quando eu era criança, assim, eu confesso que, tipo, assistia, claro, mas assim, eu gostava mais de Chaves. Eu também. Mas Depois, cara, Chapolin é muito bom, pô. ficou ali igual, cara. Ficou igual. É muito bom mesmo, cara. Tipo, tem vários episódios assim que são. Nossa, velho. Não, e os vilões de Chapolin, né? São os Não, melhores. os clássicos, né? Quase nada. Quase nada, poucas trancas. Alma Negra. Alma Pirata Negra. É. Tripa Seca, o Tripa- icônico, né? cara, eu ia falar Tranca-Rua. Esse aí tá em outro patamar, né? Isso aí tá aí pra tomar. Tripa Racha Seca, Cuca. Racha Cuca, né? São nomes assim bem. Eu não sei se são os mesmos nomes em espanhol, velho. Se for, maravilha. Aí Se só. não for, parabéns mais uma vez aí pela Aí versão só. brasileira aí. E nem que tava falando, o Thiago falou, é outra versão. Essa tradução brasileira, por exemplo, muita coisa que a gente não entendia, por exemplo, até a própria condição a condição de Chaves, era explicada num idioma natural, né? Espanhol, Sim. era o outro. E como muitas coisas foram cortadas, e assim, não tô reclamando, pelo muito contrário. Eu acho que se fosse originalmente, né? Outra tradução, ele não faria tanto sucesso. Mas aí, por exemplo, todo mundo pensava, agora que a gente lê mais sobre isso, mas todo mundo pensava que morava no barril, né? Que Chaves era o nome dele. Uhum. Então, muitas informações sobre a dinâmica da vila foram ocultadas, talvez não propositalmente, né? Mas por conta da tradução. Porque vocês mesmo comentaram aí antes, né? O termo em espanhol para Chaves, né? Chavo, né? É o Chavo. E Chaves como nome, né? Essas ideias, o seu nome, qual é o seu nome, né? Então, isso ganhava muito sentido com o original em espanhol. Já na tradução em português, né? Brasileiro, vamos dizer assim, tradução brasileira, algumas piadas perdiam a capacidade máxima, né? De alcance, porque tem uns que nem se salvaram. Dessas informações, né? Tem uma amiga minha, da época que eu fazia Senai, né, chamada Anne, tinha um episódio específico, assim, que a gente gostava bastante, assim, que a gente vivia falando desse episódio, né, que era o episódio da simples camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. E Esse tinha episódio da bruxa, a bruxa baratuxa tá. e a famosa palavra cabalística. Como é a palavra cabalística, Luiz? Parangarica Tirimiruaro. Eita, esse aí. Cara, esse episódio era sensacional. Cara, bicho. não é essa que o filho dela quer casar, né? Esse que É esse mesmo. Cara, né? esse E o cara é personagem todo foi o mundo, melhor. personagem. É um dos melhores personagens, cara. Não sei porque é abandonado, deve ter desenvolvido um pouco mais esses personagens aí, feito a volta, alguma coisa assim.
Carlos Villagrán, aquele... Tem um episódio, porque é o do bebê jupiteriano lá. Que é o cara gigantesco, né? É o cara gigante lá, que também... É gigante, né? Mas assim, o que eu achava massa, pô, em Chapolin era basicamente o seguinte, né? É até a definição clássica lá do Chapolin, né? Que ele era um cara medroso, né? É o herói que não tinha coragem, assim, né? Ele não demonstrava coragem nenhuma, não tinha força física, né? Era atrapalhado, vivia caindo, tropeçando. Demais, né? Mas assim, ele sempre conseguia, no final das contas, resolver o caso. Tropeçando, não. Lembre-se que os movimentos dele eram Friamente calculados, é verdade. Aí eu só fiz isso aqui pra testar e tal. Exato. Né? Cara, é muito bom, biônica. Eita, marreta biônica. Tinha a buzina paralisadora, né? Pílulas de namicolina. E a gente fala assim que ele era covarde, mas às vezes o bicho pegava e ele partia pra cima. Várias vezes ele enfrentou realmente, né? Porque quando não tinha o que fazer, aí ele tinha que... Também, bicho, era isso aqui e tal. Uma paródia muito bem feita, né? Superman. Perfeito. Inclusive tem lá, né, o Super Sam, né, que é interpretado pelo Ramon Valdez, né, que é o... Ramon Valdez, que é Super Cara, Sam. esses episódios que tem o Super Sam, pô, tem umas críticas sociais muito assim, tipo, muito ácidas, velho. Principalmente porque é o mestre, o Super Sam é americano, né? Assim, o personagem que ele inventou é americano. Ele fica lá, Times Money. Eu gostaria muito de saber daquele personagem, quem criou aquele personagem? Ramon ou se foi o Não, pô, todos os personagens eram de Bolanhos, pô. Criação dele. Parabéns, mais uma vez. Muito bom. Tem um episódio que eles estão hospedados lá no hotel, numa pousada lá, eles ficam se alfinetando o tempo inteiro, tá ligado? É muito bom esse episódio. Né? Tem um que eles vão resolver um problema lá, aí no final o Super Sam ele ganha os créditos lá por ter salvo assim, aí meio que Chapolin resolve a parada, mas quem ganha os créditos é o Super Sam, e meio que uma paródia, né, com a situação, né? O cara fez todo o trabalho duro, mas quem leva o crédito, tá ligado? Eu gosto muito também daquele dos aerolitos. Eita, os famosos aerolitos, né? É verdade. É a parte que ele tá assim, aí cai uma pedra, mas uma coincidência pode cair, pode acontecer em qualquer lugar. Aí, duas coincidências podem cair em qualquer lugar. O cara cai uma chuva de meteoro, ele aparece depois, 35 mil coincidências pode acontecer em qualquer lugar. Tinha um episódio, porque a gente ficava assim, com uma inveja brutal, assim, que era o do menino, que não era um menino, né, era interpretado pela Maria Antonieta, que era do menino que dizia que que estavam roubando os brinquedos dele, mas que na verdade ele jogava, né, os brinquedos. Jogava fora. Por que dava inveja esse episódio? Porque eram os brinquedos mó da hora, assim, né? E a gente, nossa, velho, eu queria ter um brinquedo desse e tal. Eu acho que era feito pra isso mesmo, né? Você, para as crianças da época. Com certeza. Com certeza, tinha a mensagem, né? E tem um episódio também, pô, do Chapolin. Nossa, esse episódio era muito bom. Que era com o Racha Cuca, que é um episódio do poço, que ele, Chapolin, cai no poço. Pendurado aí, velho. Que é o quê? Que é o quê? Ele fica brigando no poço, é muito bom, velho. Eu gostava muito de Quase Nada. Que era Quase Nada. Villagrán. Que ele era pistoleiro, né? Uhum. Tinha o chinesinho também, né? Que era o vilão dele também. Interpretado por ele. Que nesse episódio de Quase Nada, ele tava indo campanha vá pra Disneylândia com o polegar vermelho. Ele disse, eu não quer ir, não. Tá. É verdade, né? Ele fica... É verdade. Não sei se foi esse, foi Racha Cuca que ele tava. Acho que foi Racha Cuca. Quase Nada, Seu Madruga fazia um velhinho que era exterminador de inseto e tal, não sei o quê. Que ele pensou que Chapolin pensou que ele era matador. Aí fez, eu ouvi falar que aquele senhor ali já matou não sei quantos. Aí Chapolin disse, é verdade que o senhor já matou mais de 1000? Se eu pudesse, eu matava 1000. Aí ele fez, já... Homens? Aí ele, não. Mulheres? Ele, não. Aí Chapolin faz uma cara, tipo assim, pô... Não, nesse bicho também não. Eu falei, rapaz, criança não entendeu uma piada, uma sutileza dessa não. Aquele dos piratas, pô, infelizmente ele não teve a parte final, né? A do Alma Negra? Não teve a parte de conclusão, assim, mas era muito bom aquele episódio, né? Eu gostava também da Casa Mal Assombrada, da Velha do Dinossauro. Agora tem um episódio que é muito sinistro, pô, de Chapolin, que era dos duendes. Cara, esse episódio... Água da Jamaica. É a Água da Jamaica, é verdade. Esse episódio dava um cagacinho, velho. Eu lembro dele poucas vezes. Ninguém tem paciência comigo. Não contavam com minha astúcia. Só não te dou outro. É bom relembrar, Thiago, alguns personagens mais obscuros de Bolanho, né? Tem alguns
que aparecem, assim, no próprio Chapolin e no Chaves, faz uma participação, né? Que é o Dr. Chapatin. Tem que você está me dando coisas. É. Teoricamente é um homem mais velho do que eu, inclusive, né? Ou ele era muito velho, né? Muito velho. Aí eu lembro desse, tem um que, cara, eu tô tentando lembrar um tempo, é Trombada, alguma coisa assim, que ele é meio maluco. Eu só vi poucos episódios dele, que ele, como eu te falei, ele tem um óculos um grau bem forte, tem um chapéuzinho de palha. Que ele eu sei qual é o personagem, mas não lembro. Ele só fala sandice, tipo assim, não, é porque eu vou trocar as camisas, a minha camisa, porque as mangas ficaram curtas. O que você vai fazer então? Vai trocar as suas camisas ou as mangas? Não, eu prefiro peras. Uma coisa bem nonsense, assim. Eu lembro que tinha um tal de Pancada, né? Não sei se era esse, era ele? Pancada é esse. Pancada é meio doido. Pancada, exatamente. Aí tinha Chaveco, né? Chaveco que é o ladrão, né? É o ladrão. Tinha um, pô, que no original, né, ele era chamado de Dom Calaveira, só que aqui no português eles trazendo pra Dom Caveira. Que é um cara meio soturno, assim. Tipo... Eu acho que esse eu não assisti, mas eu acho que eu vi na Vila do Chaves, alguma coisa assim, mas tá muito obscuro na minha cabeça. Mas assim, esses eles chegaram aqui no Brasil, acho que só ali no final dos anos 90, né? Chegaram. Essa vez, tudo que esse cara aí produz sai no Brasil, então... mas não pegou o público, não. Não. Não tem como você bater um personagem novo, bater Chaves ou Chapolin. É verdade. Acabou que eles não fizeram o sucesso assim aqui no Brasil. Tanto é que desses personagens aí, o que é mais conhecido assim é o Dr. Chapatin, né? Porque ele ainda... Isso, acho que teve tinha um humor mais físico entre eles também, né? E vem aquela, né, como o Thiago falou, Pepe, já tirei a vela. Nossa, já tirei a porta automática lá pra... A porta automática. Esse episódio, pô, se eu não me engano, é esse episódio que tem lá a transferência dos cérebros lá. Que aí fica a personagem de Florinda Messa com a voz de Edgar Vivar, né? E o contrário, né? Fica tipo aquele filme lá que tem do Tony Ramos, Luiz. Se eu fosse você. Eles trocam lá, né? Aí depois alguém troca com o cachorro, tá ligado? Alguém troca o cérebro com o cachorro. O Luiz Henrique falou do Jaiminho, então citou o Jaiminho ainda, né? O carteiro da vila. Nossa, velho, eu tinha muita raiva de Jaiminho, velho. Por que, cara? Nossa, eu tinha, porque assim, primeiro, porque eu ficava pistola com aquele negócio assim, o cara, não sei o que, e aí, tem alguma carta pra mim? Aí ele, não sei, deve ter. Aí ele, sim, e aí? Aí ele jogava aquela bolsa gigantesca de cartas, procure aí. Ele, mas você não vai procurar? Ele, é porque eu prefiro evitar a fadiga. No futuro, assim, né, na minha vida futura, assim, eu passei a incorporar essa frase, assim, né, quando eu não quero fazer alguma coisa, né, eu prefiro olha evitar só, a você fadiga. ficava com raiva do personagem, mas depois incorporou. Não, e outra coisa que eu tinha muita raiva dele, pô, porque assim, isso me incomodava bastante, porque ele tinha uma bicicleta, mas ele não sabia andar de bicicleta, ele ficava arrastando aquela bicicleta. Mas eu tenho que aceitar, aquela bicicleta de carteiro, tá ligado? Não. Grande Tangamandápio. Existe essa cidade, né? Isso, tem uma estátua dele lá, inclusive. Tem uma estátua dele. É real, porque colocou cara, tem uma estátua no dele mapa, lá. né? Assim, as pessoas Com certeza. sabem, né? Colocou lá, né? Virou até atração turística, pô. Chega lá e tira a foto de Jaiminho, eu não sei como é carteira em espanhol, gente. Também não sei. Uma coisa que existia muito, assim, né, na época que a internet ainda não estava popularizada, eram os boatos, né, principalmente de que todo o elenco tinha morrido num acidente de avião. Enfim, né? Muito nos anos 80, tá? As famosas fake news, né? Fake news eram... Pior que não tinha como a gente dizer que era verdade ou mentira. Era muito difícil, né? Era muito difícil. Hoje, quem ainda tá vivo do elenco, né, é a Florinda Messa, a Maria Antonieta de las Neves, o Carlos Villagrán, o Edgar Vivar. Edgar Vivar, que é figura habituê aqui no Brasil, ele gosta muito de vir aqui ao Brasil. Sim. Sempre. O último que faleceu foi o próprio Bolanhos, né? Não, foi o Bolanhos ou a Rubem Aguirre. Rubem Aguirre, né? O Rubem Aguirre. Não sei quem morreu depois, né? Quem foi o que não faleceu. Ei, traduza o nome dos personagens aí, galera. É verdade, né? Rubem Aguirre é o professor Girafales, né? O professor Girafales, tá? O Bolanhos é o Chaves, né? Acho que todo mundo já sabe. Que, inclusive, a primeira perda do seriado, assim, né? Do elenco foi o Ramon Valdez, né? Foi o primeiro que ela não curtiu, não? Foi. Ele foi o primeiro, aí depois ela veio falecer. Agora eu não lembro se foi ela primeiro ou se foi o Horácio, que é o Godines. Sim. Não lembro agora qual dos dois, mas assim, né? Ele tinha falecido também. Aí se depois você veio. Tá estranhando Horácio e Bolanhos, é que ele realmente era irmão do. De verdade, né? Era irmão do Quer dizer, Godines e Chaves eram irmãos, tá? Não no seriado, né? Cara, falando nisso, eu lembrei agora de uma parada aqui, meio aleatória, mas assim, tem uma paródia no YouTube que eu acho magnífica, pô. É aquela música do System of a Down. Cara. Versão Chaves, tá ligado? Cara, Wake Up. Wake Up. É
Nossa, a sincronia foi perfeita. O cara que fez aquilo ali, pô, ele merecia ganhar uma placa de diamante, tá ligado? Do YouTube. Direto, assim, parabéns. Isso é muito bom. E aquela parte que eles berram. Não, a melhor é quando chega aquela parte que ele faz assim, meio sussurro, né? Wake up! E aparece Kiko assim, né, falando. Cara, é muito bom, é muito bom. Ele tá falando com um rato, que ele arranjou um rato. É verdade, é verdade. Tá muito bom. E quando eles tocam, passa aquela parte da porradeira mesmo, que tem guitarra, muita bateria, passa aquela época que eles estão tocando o Dia da Independência, cada um tocando um instrumento, cada um tocando uma música diferente. É verdade. Então fizemos aqui, né, o apanhado do seriado, né, demos boas risadas aqui, claro, falar de Chaves e Chapolin aqui não tem como, né, você não relembrar esses episódios clássicos e acabar... Se você estranhou que a gente não trouxe nenhum fato novo, ou que, mas vocês não falaram disso, daquilo, então só são 4 amigos que se reúnem toda semana para conversar. É verdade, é um grande... É verdade. Então, se você quiser, mais uma vez, o dono do canal não nos conhece, mas vai aí. Vá para a Vila do Chaves, lá tem muito mais informação se você for curioso. E aqui é só para você relembrar se você já assistiu, ou para ficar curioso, quiser assistir e procurar no YouTube. Você vai encontrar, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma coisa que você assiste grudado, assim, não consegue parar. Só quando realmente sai, não tem como. Agora acabou mesmo, aí você sai. Senão você vai ficar assistindo direto, mesmo repetindo como todos nós. Isso, exatamente. Então fica aqui a nossa homenagem a esse seriado magnífico que atravessou gerações e fez aí tanta gente sorrir. É verdade. Aí, sai daqui, vamos comer um sanduíche de presunto, tomar um refresco de limão, que parece groselha, mas tem gosto de tamarindo. Depois chutar uma bolinha quadrada. É verdade. Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. E aí, ficou legal o episódio? Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. É isso aí.